Você já ouviu falar de Cabo Delgado? Se você for de fora da África, talvez nunca tenha escutado esse nome. Mas ali, no extremo norte de Moçambique, se desenrola um dos conflitos mais brutais, complexos e ignorados da atualidade. Em 2017, homens armados com facas e paus invadiram postos policiais e vilas inteiras. O governo chamou-os de criminosos comuns, mas poucos anos depois, aquela mesma região virou palco de um dos maiores ataques insurgentes da África subsaariana. Com dezenas de vilas destruídas, milhares de mortos e mais de 800 mil pessoas forçadas a fugir das suas casas. Mas como isso aconteceu? Quem está por detrás dessa violência? E por que uma província tão rica em gás, petróleo e rubis é hoje sinônimo de tanta destruição e medo? Enquanto empresas multinacionais lucram com recursos do solo, o povo de Cabo Delgado vive um terror diário. Hoje, vamos mergulhar a fundo nessa história ignorada, onde o rastro da insurgência se mistura com a ganância, a omissão e o sofrimento de uma população esquecida. Prepare-se para entender como um crime comum se transformou numa insurgência brutal. Curta, comente e compartilhe para não perder nenhuma história como essa. Agora respire fundo, porque o que vem a seguir é denso, é real e precisa ser contado. No dia 5 de outubro de 2017, uma pequena cidade chamada Mocimboa da Praia, no norte de Moçambique, acordou com sons que pareciam de um filme de guerra, mas não era ficção. Homens desconhecidos, vestidos como civis, portando facas, katanas e algumas armas de fogo, invadiram postos policiais, mataram agentes da lei, libertaram presos e tomaram o controle parcial da cidade durante horas. As forças locais, pegas de surpresa, reagiram com brutalidade. O governo, por sua vez, minimizou o ocorrido. Disseram que eram marginais, criminosos comuns e nada mais. Mas havia algo de errado. Esses ataques não tinham um perfil criminoso procurando por dinheiro ou bens materiais. Havia um propósito estratégico, o de destruir símbolos de autoridade de Estado. Mas o que estava por detrás de tudo isso? Para entender, primeiro precisamos olhar para onde tudo isso aconteceu. Cabo Delgado, uma província no extremo norte de Moçambique, faz fronteira com a Tanzânia e tem uma das maiores reservas de gás natural da África. Só o projeto da multinacional francesa, a Total, no distrito de Palma, tem investimentos estimados em mais de 20 bilhões de dólares. Mas, apesar dessa riqueza, Cabo Delgado é uma das regiões mais pobres do país, sem escolas, sem hospitais e sem estradas. Mais de 60% da população vivia e ainda vive abaixo da linha da pobreza. Sem oportunidades, esquecidas pelo Estado, a juventude local se tornava a presa fácil para grupos radicais. O grupo por detrás do ataque se autodenominava Al-Shabaab, sem ligação direta com o grupo somali do mesmo nome. Eram jovens locais, muitos deles ex-alunos das madraças, que pregavam uma interpretação radical do Islã. O Estado, desesperado e em negação, tratou tudo como se fosse um episódio isolado, sem nenhum plano sério de contenção e sem nenhuma investigação profunda. E assim, o que poderia ter sido contido no início virou uma bomba relógio. Nos meses seguintes, ataques similares começaram a surgir em vilas remotas. Casas sendo queimadas, civis assassinados e escolas sendo fechadas. Mas a mídia falava pouco sobre o assunto. Era como se o país estivesse de olhos vendados, fingindo que nada estivesse acontecendo. Esse erro de avaliação ou de classificar o início de uma insurgência como uma criminalidade comum custaria muito caro. O que começou com katanas e paus rudimentares rapidamente ganhou uma outra forma. Seus primeiros ataques pareciam atos isolados. Em poucos meses ficou evidente que havia uma organização, uma ideologia e um financiamento por detrás dos novos ataques. De 2018 em diante, os ataques em Cabo Delgado se tornaram mais frequentes, mais letais e estrategicamente coordenados. Os insurgentes passaram a usar armas de guerra, emboscadas bem planejadas e uma nova tática: tomar vilas inteiras por dias e depois desaparecer antes da chegada das tropas. Mas quem eram eles? O grupo se auto-intitulava Ahlus Sunnah wal Jamaa,
embora na prática todos os locais já os chamassem apenas de Al-Shabaab. Em 2020, eles ganharam um reforço simbólico e perigoso. O grupo foi reconhecido como uma filial do Estado Islâmico, passando a usar a sigla SCEP, que significa Estado Islâmico da Província da África Central. E esse selo do ISIS mudou tudo. A insurgência local se transformou oficialmente num conflito internacional. E os métodos também mudaram. Passaram a gravar vídeos das execuções, a usar redes sociais para propaganda jihadista e a recrutar jovens não apenas em Moçambique, mas também na Tanzânia e até no Quênia, com o objetivo de criar um califado islâmico no norte de Moçambique, como uma zona autônoma sob a lei islâmica. O exército moçambicano, pouco treinado e com poucos recursos, não dava conta. Havia relatos de soldados abandonando postos, fugindo com medo de enfrentar os insurgentes. Enquanto isso, a população local pagava o preço mais alto. Vilas como Macomia, Mwidumbe e Kisanga passaram a ser palcos de massacres. Em março de 2021, os insurgentes atacaram a cidade de Palma, que fica a poucos quilômetros do gigantesco projeto da Total Energies. Milhares de pessoas fugiram pela mata enquanto corpos se acumulavam nas ruas. A empresa suspendeu as suas operações e o mundo então finalmente olhou para Cabo Delgado. Mas para muitos já era tarde demais. A insurgência que o governo chamou de crime comum havia se tornado numa guerra assimétrica, com objetivos políticos e religiosos e com impacto devastador sobre civis inocentes. E o mais assustador, não se tratava apenas de fé ou ideologia. No fundo, havia algo mais valioso que movia essa guerra. E é sobre isso que falaremos no próximo capítulo. Cabo Delgado não é apenas um lugar marcado pela violência. É também uma terra extremamente rica. E como muitas partes do mundo, onde há riqueza sem justiça, há conflitos. Imagine uma província com reservas de gás natural estimadas em mais de 180 trilhões de pés cúbicos. Agora adicione grandes jazidas de rubis, grafite, ouro, petróleo e outros minerais estratégicos. Isso transformou Cabo Delgado em um dos pontos mais cobiçados do continente africano. Empresas como a Total da França, a Eni da Itália e a ExxonMobil dos Estados Unidos da América investiram bilhões de dólares em projetos de exploração de gás no mar e na terra. Só a Total já tinha um projeto orçado em mais de 20 bilhões de dólares. Mas há um problema. Essas riquezas nunca chegaram à população local. As comunidades viviam e ainda vivem sem eletricidade, sem água potável e sem escolas ou hospitais. Enquanto isso, helicópteros executivos sobrevoam vilas em chamas. E é aqui onde a insurgência se cruza com a indignação. Para muitos jovens moçambicanos, os insurgentes passaram a ser vistos não como heróis, mas passaram a ser vistos como os únicos que conseguiram confrontar um sistema que os excluía completamente. E o mais delicado, houve acusações de cumplicidade silenciosa. Organizações de direitos humanos denunciaram o uso de milícias privadas contratadas por empresas estrangeiras para proteger suas instalações, enquanto civis morriam nas mãos dos insurgentes a poucos quilômetros de distância. Relatos apontam que, em muitos casos, as forças de segurança moçambicana estavam mais focadas em proteger investimentos internacionais do que em defender a população. Enquanto o mundo se calava, a insurgência ganhava força. E por que esse silêncio? Porque mexer com Cabo Delgado é mexer com interesses geoestratégicos globais. É tocar nos contratos bilionários que abastecem indústrias inteiras na Europa e na Ásia. Cabo Delgado se tornou uma arena invisível onde o povo moçambicano virou peça descartável num jogo entre estados, corporações e grupos armados. E nesse jogo, o que sobra são refugiados, dor e destruição. O que começou como um ataque de facas em 2017 virou um dos piores conflitos da África subsaariana. Uma insurgência com selo do Estado Islâmico, milhões de investimentos internacionais e milhares de vidas perdidas no meio do caminho. Mas também é uma história sobre vozes que resistem. É sobre pessoas que, mesmo invisíveis aos olhos do mundo, seguem plantando, cuidando e lutando para que Cabo Delgado não vire apenas uma estatística em relatórios da ONU. E você que assistiu até aqui tem um papel importante. Comente aqui embaixo se você acha que Cabo Delgado é um caso de terrorismo internacional ou uma insurgência local. E se inscreva no canal e curta esse vídeo e ative o sininho
Porque contar histórias como essas é mais do que informar, é também resistir. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo capítulo da história que o mundo tentou esquecer.